Essa família ainda quer justiça, mesmo com as notícias do Coronel Sturaro, do comando da Polícia Militar, do governador, do afastamento do policial que agrediu o filho dela. Essa família ainda quer justiça. Eles devem ir hoje à tarde na Corregedoria da Polícia acompanhado de um advogado, mas a gente aqui no Balanço já adianta com um advogado criminalista que está com Gomes Nascimento, que vai explicar para a gente e que tipo de ação pode acontecer, que tipo de ação essa família pode tomar. A gente vai acompanhar com Gomes Nascimento agora. Oi, Gomes. Olá, Matheus, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham neste momento o Balanço Geral, nos dando a honra da audiência. Para continuar falando sobre esse caso, a gente conversa com o Dr. Marcos Rodrigues. Dr. Marcos, houve uma agressão, como mostra no vídeo. Em caso de um processo, este jovem, a vítima, vai processar na esfera civil ou militar? Boa tarde. Boa tarde, Gomes, a todos os nossos telespectadores. Na verdade, é um processo que ele vai correr, na forma criminal, ele vai correr pela esfera do direito penal militar, pela justiça penal militar. Uma vez que no artigo 9º do próprio Código Penal, ele vai dizer que todo aquele policial na ativa, fardado, pratica um crime, a competência é exclusiva da Justiça Militar. Agora, isso não impede, como você bem falou, Gomes, isso não impede que a suposta vítima possa adentrar na área civil arguindo indenização. A gente já tem alguns julgados nesse sentido, inclusive colocando o Estado como sujeito passivo juntamente com o policial, nessa busca dessa indenização. Até porque o artigo 37 da Constituição Federal vai dizer que o Estado é responsável pelos seus agentes públicos. Então, analisando friamente este vídeo, a gente percebe que foi uma conduta desonrosa, que vai em total desencontro com a nossa briosa, centenária Polícia Militar do Estado da Bahia, comandada pelo nosso competente Coronel Anselmo Brandão, e que a gente deve apurar mesmo essa conduta, até para que isso não venha a ser contumaz diariamente em nossas vidas. Trata-se de um policial militar. Ele está fardado, é um agravante? É um agravante no sentido que ele vai para a esfera competente, E a gente tratando no policial militar, o policial militar é aquela pessoa que tem que trazer, tem por obrigação, um dos seus deveres, nos dar a segurança. Então, quando a gente visualiza, nesse vídeo, uma pessoa que está ali revestida com a roupa do Estado e pratica crimes, a gente tem que abrir os olhos. Isso tem que ser apurado com bastante cautela. A gente acredita que seja a minoria, mas tem que ser apurado para que isso não se torne algo normal no dia a dia da nossa Salvador, até mesmo da nossa Bahia. Em um caso de registro de boletim de ocorrência, seria tratado como lesão corporal? A princípio, a gente tem um artigo 209 desse mesmo Código Penal Militar, que seria a lesão corporal, salvo engano, a pena de 3 meses a 1 ano. Inclusive, um policial militar poderia ser até preso em flagrante na oportunidade. Claro que quando chegasse lá na audiência de custódia, seria concedida a liberdade provisória dele, porque a pena é ínfima, a pena em abstrato, a pena máxima seria de 1 ano. Mas a gente também percebe outros crimes, e aí é importante o papel da TV Itapuã Rede Record, esse papel social, de a gente trazer se seria um crime de racismo ou um crime de injúria racial. A gente percebe que dentro desse contexto, analisando o vídeo, trata-se de uma injúria racial, porque tem umas diferenças que é interessante trazer para a sociedade. O crime de racismo, ele tem por finalidade inibir que uma conduta seja discriminada a um grupo indeterminado de pessoas, a uma coletividade. Ele vem inibir a segregação social. É diferente da injúria racial. A injúria racial não, ela tem uma vítima determinada. E a gente, debruçando sobre o vídeo, a gente percebe que a todo momento o agente falava: você é. Então, a conduta foi determinada. O objeto jurídico naquela oportunidade foi a honra subjetiva daquela suposta vítima. Então, a gente descarta o racismo. O racismo, posso dar um exemplo de um estabelecimento comercial que bota em sua entrada: aqui não entra negros. Isso é racismo. Isso está prejudicando toda a coletividade. No momento do vídeo, não. A gente percebe que foi uma conduta criminosa, direta a uma pessoa, tinha uma vítima específica, então seria uma injúria racial. Então, naquele momento em que o policial militar
se dirige até o jovem, fala sobre o cabelo dele por ser crespo, está grande, foi uma injúria racial ali. É uma injúria racial, porque além disso, salvo engano, ele fala que era ladrão e entre outras coisas. Então, quando a questão da cor, da raça, da etnia, isso tudo é isso o que tem em comum entre o racismo e a injúria racial. A diferença é essa. O crime foi inteiramente direcionado a uma única pessoa. No caso do Vida, é uma injúria racial. A pena de 1 a 3 anos é um crime imprescritível também, ou seja, não prescreve, a pessoa pode a qualquer momento denunciar. E o racismo também é um crime prescritível, que a pena é maior, a pena é de 1 a 5 anos. Mas neste caso, a gente vislumbra pela injúria racial, por ser um crime determinado a uma única pessoa. Quando fala sobre o ladrão, você é ladrão, é um crime contra a honra também? É um crime contra a honra. Se a gente for ao encontro do Código Penal, seria um crime de injúria. É um xingamento, né? Quando você profere um xingamento a uma outra pessoa, a gente já está ofendendo a honra daquela pessoa. Só por se tratar, né, de outros contextos, que aí sim vai ao encontro da raça, da cor, da etnia, na questão do cabelo, nós já vamos ao encontro da injúria racial, que é um crime que foi mudado, inclusive, agora recentemente pelo STF, no que tange à prescritibilidade, e é um crime que a pena tem mais vigor e hoje a capacidade de interpretação dele é muito mais importante no contexto jurídico. Existem outros casos também envolvendo policiais militares agredindo pessoas. O senhor já acompanhou algum caso em que houve a culpabilidade desse policial? O policial chegou a ser preso, por exemplo? Assim, preso a gente nunca acompanhou, a gente já vislumbrou outras situações, né, com esse mesmo contexto, né? Claro que a prova produzida nas oportunidades anteriores não foi uma prova como essa, uma filmagem, muitas vezes são testemunhas que acabam divulgando aquele fato criminoso. E é importante, Gomes, a gente também salientar que não impede da Polícia Militar, no que tange a sua corregedoria, ajuizar também um PAD, que é o processo administrativo disciplinar. Corre, né, paralelamente com o processo criminal, e ao final, inclusive o PAD, antes inclusive do julgamento da sentença, do trânsito em julgado desse processo criminal, o PAD pode dar uma das sanções, que seria a perda do cargo, ou seja, ele não ter mais a farda, não poder mais exercer aquele munus público. Advogado Marcos Rodrigues falou com a gente ao vivo aqui no Balanço Geral. Agora é com você, Zé. Obrigado ao doutor aí, obrigado, doutor Gomes. Muito obrigado, doutor Marcos. Parabéns aí pela sua desenvoltura e falou fácil. A gente entendeu. Deixa eu voltar lá para Gomes.